Ana, eu vou direto ao ponto principal aqui da história de vocês. A Gabriela ficou internada numa clínica psiquiátrica. Sim. Com que idade e por quê? Ela ficou com 19 anos. Ela desenvolveu depressão, crise de ansiedade e chegou a ter que ser medicada várias vezes por problema sentimental, más amizades, e ela acabou ficando com esse problema de depressão longe da presença de Deus. E aí ela tentou suicídio, teve um relacionamento que terminou, e ela tentou suicídio, ela tomou 30 comprimidos de tarja preta, que era o que ela se medicava, e ela foi parar no hospital. Chegando no hospital, o médico falou: olha, mãe, a gente está tentando salvar a vida da sua filha. E naquele momento eu tinha certeza que Deus estava cuidando dela, porque ali ia conseguir começar o processo dela de se entregar, de sair do mundo para se entregar para Deus. Quase que ela não sobreviveu. Sim, quase que ela não sobreviveu. Como é que foi para vocês, mãe e pai, ver essa situação? A filha no hospital com tentativa de suicídio, quase morte. Doeu bastante, porque ali era só Deus para agir. O médico não deu esperança nenhuma. Era Deus que ia fazer alguma coisa, não tinha o que fazer. Ele falou: o que eu tive que fazer, eu já fiz, que foi uma lavagem para tirar o medicamento. Agora vamos aguardar. E ali eu comecei, já daquele momento, já confiar em Deus e agir a minha fé. Dentro de mim eu falei: não, a minha filha, eu não vou deixar minha filha morrer sem conhecer Jesus, sem se entregar para Jesus. Isso eu não quero e eu não aceito. Eu tenho lutado por ela. Então foi oração. No outro dia eles já encaminharam ela para a clínica psiquiátrica, ela ficou internada. Na clínica ela teve vários desmaios, ela não comia nada, até a água ela vomitava, ela ficou muito magra. Ela teve uma parada cardíaca na clínica, ela teve que ir para médicos porque ela passava muito mal, e lá eles não davam esperança nenhuma. Ela tomava mais de 20 remédios por dia. É porque, Marcílio, eu vejo que o grande problema da situação toda que nós estamos contando, porque os médicos podiam lavar o estômago, podiam tratar com remédios o corpo, mas o emocional, o mental, eles não podiam fazer nada. Ela estava determinada a morrer, não queria mais viver, não tinha mais sentido para viver. Como é que você viu isso? Como é que você lidou com isso? Eu vendo a situação que ela estava, eu tinha que confiar em Deus de alguma forma. E assim, mesmo ela estando entregue naquela situação, ali, na realidade, ela tinha 50 minutos para poder conversar com a filha dela lá dentro. Então ela tinha que optar. Então, assim, acho que o melhor era a mãe dela. Então, lá dentro, quando ela entrava lá, eu clamava a Deus: ó Deus, que o Senhor dê força, que o Senhor dê palavras para ela, que o Senhor fortaleça ela. Eu tinha que manter forte. Eu nunca olhava para ela, bispo, com um olhar de tristeza, de sofrimento, não. Eu acreditava. Dentro da gente, quando a gente recebeu a notícia que ela tinha tentado suicídio, a gente já tinha uma certeza que ia acontecer alguma coisa de bom para ela. Porque a gente sempre fez os propósitos na igreja por conta disso, para ela que ela fosse salva. Você cria que esse pior era para melhor? Era para melhor, sempre acreditei nisso. Gabriela, o que estava passando na sua cabeça nesse momento? Bom, eu sempre tive crise de ansiedade assim que eu comecei a me afastar da igreja, por conta de amizades, relacionamentos, e assim que essa foi a minha segunda tentativa de suicídio pelo mesmo motivo. Quando eu entrei na clínica, eu sabia que eu estava no meu fundo de poço. Eu sempre senti um vazio muito grande dentro de mim, e eu sabia que ali não tinha mais jeito, não tinha mais volta, não tinha mais o que eu fizesse, não tinha mais o que eu procurasse em pessoas, em lugares, e eu estava entregue. Mas por que você queria morrer? Para tirar a dor que existia dentro de mim. Eu senti uma dor na minha alma muito grande, e eu achava que só dessa forma eu ia conseguir acabar com ela. Por que você achava que morrendo iria acabar a sua dor? Eu pensava que eu não ia sentir mais nada se eu morresse. Então aquilo ia passar, né? Se eu morresse eu não ia sentir nenhuma dor, nem nada, então... Então foi uma dor causada por uma frustração sentimental, foi isso? Sim, senhor. Eu me envolvi com uma pessoa, a gente tinha muitas desavenças e eu comecei as crises de ansiedade pioraram. Minha depressão aumentou, foi para um grau mais severo. E foi quando eu comecei a passar no psicólogo, psiquiatra, e ele começou a me passar medicamentos para eu não ter crises, para eu tentar não sentir, não ter certos sentimentos. Foi quando a minha mãe, começou a me evangelizar. A todo momento as visitas que ela me fazia, ela falava de Deus, falava que eu precisava me entregar,
porque eu não tinha mais para onde ir. Porque quando ela levou um livro aqui da igreja, levou a Bíblia, ele sempre ficava do lado da cama que eu dormia. E eu comecei a me interessar, comecei a ler o livro, comecei a ler versículos da Bíblia, e foi quando eu fiz a minha primeira oração. Falei para Deus, eu falei assim, meu Deus, eu não tenho mais para onde ir. Eu não tenho mais o que procurar, o que fazer. Se o Senhor, só o Senhor pode fazer algo na minha vida. Eu conheci o Senhor, eu cresci na igreja. Então eu sei que o Senhor pode me tirar de onde eu tô. E foi quando eu fiz essa oração e eu disse, assim que eu sair dessa clínica, no dia seguinte eu quero ir para a igreja. Eu saí numa quinta-feira à noite e quando foi na sexta-feira de manhã, eu voltei para a igreja. Todas as sextas-feiras comecei a frequentar de quarta-feira, de segunda, e foi quando eu decidi me batizar nas águas, né? Eu me batizei nas águas e me entreguei completamente para Deus. Eu falei assim, meu Deus, é isso que eu quero, eu vou me entregar totalmente para o Senhor, porque o vazio que está dentro de mim, eu sei que só o Senhor pode preencher. Porque você tinha entregado sua vida para namorado, não resolveu. Você tinha entregado sua vida lá para o suicídio, tentando matar a si mesma, não resolveu. Ora, por que não entregar a vida que você não quer mais para Deus, não é? O que aconteceu com a sua filha? Como é que ela está hoje? Ela ficou internada há quanto tempo e hoje está bem há quanto tempo? Bispo, ela ficou 21 dias internada. Foi um processo bem difícil, mas aqui a gente lutando com a fé, com o que a gente aprendia, com o que a gente aprendeu, propósito, oração, joelho no chão, e ela saiu de lá já diferente. Uhum. O semblante dela já era outro, então ali dentro já teve o processo de libertação dela. Quer dizer, você visitava ela lá, levava livros, orava por ela, ungia certamente. Sim. Mas vinha na igreja orar por ela. Sim, vinha na igreja, apresentava propósito, votos, e eu determinava que ela ia sair dali para se entregar para Jesus. Uhum. Que não tinha tempo mais para ela voltar para o mundo, ela ia se entregar. E foi por vontade própria. A primeira coisa que quando a gente buscou ela na clínica, mãe, eu quero ir para a igreja, eu quero me entregar. E foi o que ela fez, ela se entregou, ela foi para a igreja, se entregou, se batizou e foi buscando e está firme até hoje. Graças a Deus não é mais a mesma pessoa, ela era rebelde, ela passava dias sem falar comigo, ela não falava para onde ia, hoje em dia não, é do trabalho, para casa e para a igreja. Está bem há quanto tempo agora? Tem quantos meses? 6 meses. Há 6 meses, tudo isso foi há 6 meses. Está Parece. bem, não teve mais recaída, depressão? Nada. Não, recebeu alta do psiquiatra, da psicóloga. Logo quando ela começou já vir para a igreja, que ela se batizou, ela já recebeu alta de tudo, não toma mais medicamento nenhum, dorme a noite toda porque ela não dormia. Uhum. Então ela dorme bem, dorme até mais se tiver tempo. Mas trabalha, já está trabalhando, está fazendo as coisas dela, vai para a igreja, evangeliza o próximo, fala do que aconteceu na vida dela, ela fala para outras pessoas que passaram pelo que ela passou. Ok. E hoje, graças a Deus, está na presença de Deus. Ganhou a filha de volta. Sim, Senhor, graças a Deus. Obrigado. Deus abençoe vocês. Amém.